Oi, gente. Eu marquei da gente se encontrar para um bate-papo hoje. Na verdade, eu tinha dito que a gente ia falar sobre continuar os nossos vídeos acerca de resgate animal, especialmente mobilizada por recentes resgates que eu fiz aqui e que tem a ver com um dos resgates mais delicados que existe, que é o resgate de pássaros, né? Por conter a questão do habitat muito específico deles, a questão com a liberdade, e fica muito complexo a gente falar de uma proposta de liberdade quando a gente, às vezes, é obrigado a mantê-los ainda numa condição que está muito distante dessa proposta. Mas eu vou deixar esse vídeo para depois, para mais tarde, porque eu tenho passado por várias situações de pedidos de orientação de amigos e parceiros que falam da conscientização das crianças especificamente e das relações interpessoais que obstruem essa conscientização e que criam um eterno patinar. Nós vamos ter uma série de questões envolvidas para que a gente se sinta encurralado na hora de conscientizar crianças, às vezes até as nossas próprias. Então, eu vou citar alguns exemplos que eu tenho vivido, porque eu acho que isso sempre ajuda a gente a se contextualizar. São os exemplos mais próximos, mais verdadeiros e mais contundentes que eu tenho vivido. Mas com toda certeza de que, na verdade, eles são apenas uma célula destacada de uma série de questões que acontecem por aí com todo mundo. Então, as crianças que a gente convida à conscientização, elas passam por N situações onde os adultos, que são principalmente os tutores, né, os pais, ou pessoas da família, parentes, adultos responsáveis por parte da educação dessas crianças, professores, etc., eles se interpõem entre a consciência e a conscientização e a própria condição da criança ter uma outra possibilidade de descoberta e de futura escolha. Isso é um assunto tão delicado que eu vou dizer que eu vou assumir que eu estou a colocar a mão diretamente num vespeiro. Estou assumindo mesmo, porque eu sei que as críticas vão surgir e eu preciso me sentir minimamente responsável pelas críticas que eu vou ter que ouvir. Eu preciso assinar embaixo delas e dizer, fui eu mesma que disse, vamos conversar. Já que a nossa ideia e proposta não é dizer aqui o que é que tem que acontecer. É um chamado para que todo mundo junto, o mais junto possível, encontre possibilidades da gente se superar, das pessoas começarem a criar novas possibilidades, ampliar a compaixão, ampliar aquilo que hoje a gente chama de valores éticos principalmente, e alguns valores morais que eu nunca gosto de chamar assim, porque eles acabam sendo confundidos com moralismo, mas não há outra forma. Vamos para frente. Quem quiser colaborar com o vídeo e colocar alguma situação pela qual já passou, já experimentou, ou já viu, já de alguma maneira já vivenciou, fique super à vontade. Eu vou vendo o quanto eu consigo acompanhar para a gente conversar junto, porque essa é a ideia, eu repito. Bom, então quando a gente fala, vamos precisar mudar o mundo porque as coisas não estão bem. Aí começam as divisões. Não estão bem para quem? Aí a gente começa a pensar assim, não estão bem para o planeta, né? Não está bem para a natureza, para a ecologia como um todo, as florestas todas devastadas, como eu não canso de repetir, os mares e rios sujos, emporcalhados por minérios, por toxinas, por dejetos e lixo de toda sorte, garrafas PET, falta de respeito, caça predatória, desequilíbrio dos biomas por pesca, e aí começa uma sucessão de coisas. Então, não está bem para o planeta. E quem são os seres que nós, veganos abolicionistas, propomos de socorrer com prioridade? Prioridade não é ordem de importância, é ordem de urgência.
Esses seres são os animais. Não há dissociação entre as duas coisas, porque eu não tenho como promover a abolição dos animais, que seria uma outra percepção da importância de direitos deles, se esse bioma não existir, se ele tiver devastado. Ah, tá bom, quer saber? Vamos libertar todos os bois, os porcos, galinhas, os frangos, os peixes, ninguém mais mata bicho nenhum e manda para onde, né? Faz o que com eles? Bom, então o planeta realmente está numa situação de emergência absoluta. Isso todo mundo concorda? Parece que uma imensa maioria concorda. Quem não concorda, porque provavelmente deve estar com algum problema cognitivo, e aí já é uma outra questão para se tratar. Tá bom, então todo mundo concorda que o planeta precisa ser salvo e que os animais precisam ser socorridos como medida de emergência, porque eles são seres sencientes, eles querem viver, eles gritam por vida, eles imploram por vida, assim como todo o planeta, mas seres sencientes, ou seja, tem um apelo maior de desejo, né? Ou as pedras se transformam em areia, não me parece que elas chorem, mas nós podemos discutir isso um tempo depois. Por hora, a gente está falando que os animais precisam ser respeitados enquanto direito à vida e tudo mais. E as crianças, elas inclusive têm o direito de querer partilhar dessa percepção e de mudar isso, porque eles vão herdar o mundo. Outra questão muito forte para que as crianças sejam um foco da nossa proposta de conscientização e de consciência. Os adultos alegam que já estão petrificados, né, engessados nas suas culturas, nos hábitos, que isso implicaria numa renovação até de códigos emocionais arraigados, que eles não conseguem mais lidar. A ideia de pensar que teríamos que desmontar o adulto inteiro, tirar a cultura que ele já acredita, o hábito que ele tem, o vício que ele já adquiriu em função dessa visão especista, onde uns são importantes e outros não. Algumas espécies têm direitos e outras não, umas são subjugadas e outras são protegidas, a espécie humana é sempre a mais importante, os outros meio que se dane, e se somar, vai usando, se é para dormir abraçado como uma almofada, é legal, mas se aí ele vomitar na almofada, ele pode ser atirado pela janela, isso é especismo. Então, como os adultos alegam que eles não têm disposição nem disponibilidade, alguns alegam que não têm condições de abrir mão disso, todo mundo parece concordar que é necessária a mudança de consciência, ponto 1. E que essa mudança de consciência pode ser muito mais possível se for direcionada às crianças, ponto 2. Isso parece um consenso ou algo que se aproxime disso. Então, tá bom. Então, vamos às crianças. O que a gente precisaria fazer para que as crianças fossem, então, uma promessa, né? Uma semente em brotamento para que essa mudança um dia acontecesse? Precisaríamos minimamente cultivá-la, né? Regar, tirar o joio, afastar as ervas daninhas desse cultivo, conscientizar e apoiar, né? Dizer para as crianças, olha, aqui nós temos uma literatura que pode te ajudar a entender melhor, meu filho. Ah, meu filho, olha só, eu sou aquela pessoa que eu não vou mudar, entende? Eu vou continuar comendo o pedacinho do boizinho, do porquinho e tudo mais, mas você é uma promessa de mundo? Não para mim, para você mesmo. Filho, você tem direito, você vai herdar o mundo, então a promessa de vida é para você mesmo. Então você tem todo o direito dessa promessa de vida. Ok, então eu vou te ajudar. Ah, mas o leite vegetal é muito caro. Então, tem tantas maneiras de você fazer isso. Desculpem. Eu e as dificuldades nos ajustes. Ok? Estamos ok? Alguém pode me responder se estamos ok? As minhas transmissões são as mais toscas do mundo. Eu espero que o conteúdo seja de alguma valia, porque a parte técnica é um lamento. Vou esperar alguém me responder para ver se está ok. Bom, as crianças são, na verdade, a grande promessa, a grande condição favorável
para essa mudança que todo mundo concorda que é necessária. Mas e aí? Como que a gente fica se parece que ninguém está disposto a colaborar? Espera só um momentinho. Talvez a gente tenha que interromper, né? Parece que foi interrompida a nossa transmissão. Que pena. Tão ruim, perdeu a continuidade, né? Continuidade é algo tão salutar. Bom, eu vou interromper e vou recomeçar, tá? Até já.